Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um PodMax, o podcast da Max Sorriso Franchise, onde você fica sabendo de tudo sobre franquia odontológica. Eu sou a Ana Paula e hoje eu tô aqui com um time que vale milhões. E eu não tô brincando, hein? Eu tô com nada mais, nada menos do que a nossa supervisora de treinamentos e processos, Isabel Bazon, e com duas das nossas melhores CRCs de vendas, representando o nosso time de CRC. Estou aqui com a Jéssica e com a Tamires. Sejam muito bem-vindas, meninas. Sejam Obrigada. Todos muito bem-vindos também. E vamos começar o nosso PodMax. Vamos lá? Bora lá. Isabel, vamos começar com você. Você é uma das funcionárias mais antigas da Max Sorriso, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Então, Ana, quando tudo era mato, eu já estava aqui, simples assim. Eu estou com a Max Sorriso desde o início das atividades, em 2012. Nossa! Né? Comecei como recepcionista, bacana que existe aí um plano de carreira por trás disso. Comecei na recepção. E aí, em poucos dias, o Dr. Breno fez o convite para o desafio de vendas. Sobre odontologia, eu sabia que tinha que escovar os dentes. Ponto. Mais nada, não sabia de nada. Fui treinada diretamente pelo Dr. Breno e pela Andréia. Dr. Breno e André são os fundadores da Max Sorriso. Sim, tá? Sim. Então, eu venho de uma outra época da Max Sorriso. Éramos nós. A Max Sorriso, quando começou, Dr. Breno, Andréia, eu Isabel. E mais uma auxiliar. Era isso a Max Sorriso. Quando eu olho hoje, eu falo, meu Deus, mudou um pouquinho. Trabalhei 5 anos na Unidade Franca como vendas. E em 2016, quando inaugurou a unidade da 9 de julho, eu fui transferida para lá, ainda em vendas. Porém, na 9, como não tinha o Dr. Breno e a Andréia por perto, eu tive a oportunidade de vivenciar a rotina da clínica. Gestão de agenda, problemas do administrativo clínico, problemas, tudo. Às vezes, eventualmente, que surgiam com os pacientes. Então, mudou um pouco o meu olhar da venda, porque eu era focada na venda, né? A venda em si. Na 9, foi uma escola para mim, porque eu vi a maneira como se vende, o quanto reflete no dia a dia da unidade. Fiquei um tempo na 9, e aí o Dr. Breno me lançou um novo desafio, que foi assumir o treinamento comercial na franchise. Nós entendemos que o treinamento, ele caminha junto com a supervisão de processo. Nós não Sim. treinamos e deixamos órfão, né, quem a Sim. gente treinou. Então, nós temos essa parte da supervisão de processos em conjunto com o treinamento. Com o treinamento. E hoje cá estou eu. É isso. É isso. Só 12 anos de trajetória. Ah, já passou uma década, né? Pouco tempo. Eu estava brincando com as meninas, fazendo umas continhas rápidas antes aqui do nosso pod. Eu já atingi a maioridade na área odontológica. Então, tem um pouquinho mais aí de caminhada. Você já aprendeu que não é só escovar os dentes, né? Aprendi algumas coisinhas a mais, gente. O começo está na prevenção, mas tem umas coisinhas a mais, né? E a Tamires, gente? A Tamires também já faz um tempinho de casa, né, Tamires? Faz quanto tempo que você mora aqui na Max Sorriso? Falo mora, porque ela fala que ela mora na Max Sorriso, né? Na Max Sorriso. 10 anos. 10 anos. Aí também já tá quase igual a Isabel, né, Tamires? Quase. Tô quase chegando lá. Muito tempo, né? A Tamires trabalha na clínica de Franca, tá? A gente fala assim, que Franca é o modelo. Né? A clínica de Franca é ali onde tudo acontece, né, Tamires? Isso. Ali é onde, assim, testam-se as coisas, é onde o franqueado passa para treinar, né? Ali Isso. é o vucu-vucu todo. E a minha trajetória é praticamente igual a Isabel. Eu entrei na clínica, só sabia escovar os dentes, não sabia nada, né? Porque os meus primeiros empregos que eu tive, eu trabalhava em perfumaria, né? Nossa. Então, vendia shampoo, maquiagem. Tá explicado, né, Tamires? Isso. E eu não tinha nem ideia. Eu não tinha nem ideia. Mal eu sabia o que era uma dentadura. Uhum. Então, e fui treinada também pelo Dr. Breno, pela Andréia, a Isabel, né? E a Geisa, né? Que faz a parte ali, parte clínica, né? Administrativo. De administrativo. Então, assim, eu falo, né? A gente estava até comentando que esse treinamento do começo, né? Quando eu entrei, eu falo que, assim, isso vale milhões.
Porque a gente foi treinada pelos donos mesmo, né? E eu falo que a cada aprendizado que eu tive, então, hoje eu enxergo, hoje eu vejo, né, a trajetória, o tanto que foi bacana, o tanto que foi legal. E um desafio de 10 anos. De 10 anos, que continua sendo um desafio. Que continua sendo um desafio, né? Mas é só agradecer. Que legal. E a Jéssica, né, Jéssica, que é a mais novinha, entre aspas, aqui do time, né, gente? Eu tô me sentindo um bebê nesse time. Já faz 7 anos que eu tô na empresa. De odontologia são 12 anos, né? Já cheguei tendo uma bagagem, só que desenvolveu melhor, né? Nesses últimos 7 anos. Também fiquei um tempinho em Franca, fiquei um tempinho em Ribeirão Preto como a Isabel e voltei para Franca novamente. Eu lembro que quando eu cheguei na Max Sorriso, você tinha acabado de voltar de Ribeirão, não é? Acabado de voltar de Ribeirão. Tava grávida, era recente. Bacana, uma história bonita, assim. Fica na história da gente, né? Sim, Fica na história. É marcante. Eu só gostaria de acrescentar que esse treinamento que nós tivemos, porque nós 3 fomos treinadas diretamente pelo Dr. Breno e pela Andréia. Sim. É onde se baseia a metodologia de treinamento da Max Sorriso e é replicável. Então, é um modelo... Nós fomos privilegiadas nesse aspecto, né? Nós pegamos da fonte. Pegaram, o treinamento raiz, né, gente? E agora a gente repassa. E esse modelo hoje E eu também entrei igual a Isabel, para ficar na recepção. Era para mim ser recepcionista, sim. Aí quando eu cheguei lá, né, aí o Dr. Breno me chamou e falou, eu analisei seu currículo e já tem um tempo que você tem uma carga de experiência em vendas e eu preciso de que você seja parceira da Isabel, né? Isabel que vai te treinar, tudo, vai, né, te explicar, te orientar, não tenha medo. Do mesmo jeito que você começou a vender shampoo, você vai começar a vender dente, vai dar tudo certo. É tudo a mesma coisa. Vamos lá, vamos tentar. Aquilo eu saí desesperada, chateada, magoada, que eu não queria. De jeito eu queria a recepção. E foi indo e faz 10 anos que eu estou lá. E deu certo. Lá, e vendendo, né? E deu certo. Mas certo. assim, ó, a gente tem que falar a verdade, né? A gente fala muito aqui do Dr. Breno. Todo podcast a gente fala do Dr. Breno. E ele nunca veio aqui. E, assim, e ele tem um olhar muito bom, né? Ele olha nas pessoas e ele vê, ele fala assim... Essa pessoa aqui vai dar certo para fazer isso. E ele acerta. Ele acerta. Né? Então, assim, quando ele olhou para você e falou assim, essa menina aqui na recepção, ela ia ser melhor em vendas. Ele já tinha certeza que ele já, né, falou assim, não, Tamires aqui na recepção, ela vai começar a vender aqui na recepção mesmo. E o Dr. Breno tem outra característica, ele te coloca em movimento. Porque ele lança o desafio, ele te desafia a fazer. Exatamente. Né? E aí a gente vai, né? E só vai. Só vamos. Ô, meninas, e me fala uma coisa. E com toda essa experiência que vocês têm de Max Sorriso, né? Toda a experiência que vocês têm em vendas, né? Fala pra mim, vender é fácil? Olha, pra nós, sim. Pra nós, sim. É um desafio constante. É um desafio. É um desafio. Eu costumo falar que vender é como você procurar um novo emprego todos os dias, né? É trabalho para maluco, corajosos, né? E é aquilo... E é assim, é o que a gente fala, é como se fosse... É uma experiência todos os dias, é um desafio de todos os dias. De todos os dias, né? Todo dia começa uma meta nova, não é? E para cada novo paciente é uma experiência nova, é um contato novo. Então, todo dia é novo, essa é a palavra. Todo dia é uma coisa nova. Eu analiso como um desafio, isso. Porque é mais sobre vender. É como se vende, o que se vende, para quem se vende. Então, esse é o nosso desafio. Às vezes, o paciente ele chega com uma expectativa alta à clínica, a expectativa está aqui, o que a odontologia pode fazer está aqui, e o poder aquisitivo dele está aqui embaixo. Sim. Cabe a nós equalizar esses 3 fatores. Esse é o nosso primeiro desafio. Né? Entender o que ele veio buscar, o que podemos fazer, ali equalizar tudo isso para fazer a conversão da venda. Então, vender é fácil? Eu digo que é um desafio. E é gostoso. E é gostoso porque nós temos as ferramentas que nos ajudam na conversão da venda. Então, primeiro passo, identificar o que o paciente veio buscar. E, a partir daí, as ferramentas que nós temos, a metodologia da Max Sorriso, nos ajudam nesse processo de conversão de vendas. Sim.
Então, não é só aquela coisa assim que a pessoa fala assim, vender tem que ter dom, vender como se uma luz divina, né, baixasse assim a pessoa, assim, né, e aí, de repente, você vira um vendedor. Não. Porque eu queria que fosse assim, né, gente? Não é. Mas seria mais fácil. Seria muito mais fácil da gente trabalhar, né? Sim. Se cada um na sua profissão, né, tivesse uma iluminação divina e tudo acontecesse a partir dali, né? Eu acho que a gente tem que gostar de conversar um pouquinho também, né? Aí o que entra um pouquinho a respeito do dom, né? Porque o vender é isso, né? Você precisa... primeira coisa, igual eu falo assim, o primeiro passo, né, para você ser um vendedor é você aceitar os desafios, que é o que a gente falou, e você saber lidar com os sentimentos, né? De quem tá ali na sua frente, né? Exatamente, né? Aqui, às vezes é um dia que você não sai muito legal da sua casa, às vezes a pessoa que está indo lá fazer a avaliação, ela não está num dia legal, né? E quando você chega, vamos supor, a gente chegou para trabalhar, tudo aquilo que está acontecendo, igual, por exemplo, na sua casa, você deixa lá fora, né? Entrou lá para dentro, você precisa passar isso para o paciente, assim, que a sua alegria, que você está num dia ótimo e que passar para ele todas as informações que ele precisa saber, que ele quer saber, né? Então, eu falo que... Passar a confiança, exatamente. Então, a venda, ela... é isso, entendeu? Então, o paciente, ele tem que olhar para você e você tá focado nele. Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, porque atrás ali, né, do seu trabalho, ali existem outros fatores, né? E que a vendedora, ela precisa ter esse foco. Entrou dentro do trabalho, é o trabalho, né? Olhar para o paciente e se dedicar totalmente a ele, né? Então, é isso. Vender, como se diz, é um desafio. É um desafio, né? E eu ia perguntar, assim, o que é preciso pra gente fazer uma boa venda? Parte você já respondeu, né? Que é você se dedicar ao paciente, Tem empatia, né? com o próximo, né? Porque se ele procurou a gente, ele tá necessitado do trabalho. Ele não vai ali só por ir, só por passear. Ele tá ali porque ele precisa. A gente precisa enxergar essa necessidade neles. Sim. Né? Na verdade, nós vendemos mais que tratamento odontológico. Nós vendemos sonhos. solução de problemas, autoestima, sonhos. A pessoa... igual você falou, qualidade de vida, autoestima, né? Sim. Então, quando a pessoa, ele nos procura, quando o paciente, nós não sabemos as dores que ele traz na alma. Sim, né? sim. Então, nós temos que ter essa sensibilidade para fazer o nosso trabalho com respeito, porque a gente não sabe o que o paciente realmente... às vezes, a pessoa perdeu todos os dentes, que né? levou naquela condição, né? Exatamente. A gente não sabe a história pregressa. Cabe a nós apresentar alternativas, identificar qual é a necessidade e mostrar a solução para ele. Sim, e mostrar que é possível. Porque, às vezes, o paciente chega e ele acha que o tratamento é inacessível. E não é inacessível. Nós temos várias soluções em crédito, nós temos várias formas de tornar isso acessível para o paciente. Sim. Então, nós temos que ter esse olhar mais humanizado, esse olhar mais empático, né? Sim. Nós somos profissionais da saúde, nós não podemos nunca esquecer nisso. Nosso compromisso é com a saúde. Né? Nosso compromisso é com o bem-estar. Então, a partir do momento que a gente filtra, que consegue identificar a necessidade, o que o paciente veio buscar, e nós fazemos a junção, a conexão com o que a Max Sorriso oferece em termos de tratamento, de soluções, de opção, de estrutura, nós estamos mostrando para esse paciente que é possível, que está fácil realizar o sonho. Sim. Então, na verdade, assim, nós vendemos soluções de problemas. Com certeza. E, assim, nós fizemos um podcast antes com as meninas do atendimento, né? Com as CRCs de atendimento. E elas comentaram justamente isso. Que o paciente, ele chega com uma expectativa muito alta, né? Às vezes ele chega dizendo assim, no telefone, na hora do agendamento... eu me sinto feio, eu me sinto um monstro, porque, né, assim, eu tô sem dente, né, isso, assim, afeta muito a pessoa, né, afeta a nossa autoestima. E aí, às vezes, já é um desafio gigantesco para o paciente marcar uma avaliação,
porque ele não se sente bem expondo esse problema dele, né? Então, ele já, assim, quebrou uma barreira marcando uma avaliação. Aí, ele vai na avaliação. Aí, ele escuta tudo que o dentista tem para dizer para ele, o tratamento que ele precisa fazer e tudo. E ele vai até vocês, né? Para escutar de vocês o que ele precisa fazer, como que ele vai conseguir. Isso. Porque ele sai da sala de avaliação cheio de esperança, sim, né? Sim. A hora sim. que o dentista fala para ele, olha, tô te dando aqui, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, tal. Olha como que você vai sair, né? E ele mostra para ele o resultado de tratamento, vocês mostram também, né? Então, ele sai cheio de esperança, né? E não é só vender. Eu vou te vender um protocolo, né? Não. Eu vou, vou te vender uma dentadura. Não é assim, né, O processo de vendas, ele é mais complexo, né? Volto a dizer, é o que se vende, para quem se vende, como se vende. Isso, acho que o como, né? É muito, pega muito isso, né? Um outro detalhe, né? O paciente, ele senta, ele passa pela avaliação, a queixa inicial dele, que o avaliador vai deixar anotado para a gente, é onde vai começar tudo. Vai ser essa queixa inicial que vai nortear toda a nossa abordagem e o tratamento até a finalização do caso, que é para resolver o que de fato ele foi buscar, né? Então, quando isso acontece, que a gente vê essa queixa inicial, que a gente viabiliza e tudo mais, você entende que é uma mudança na vida da pessoa. Com certeza. Quantas mudanças de vida nós já acompanhamos. É lindo, né? É lindo. Quantos casos eu lembro, assim, tanto em Franca, Ribeirão, ou como eu ando nas unidades, às vezes eu conheço o paciente no início e eu volto numa outra visita e vejo o paciente sorrindo, o paciente feliz, o paciente à vontade. Muito gratificante, né? É gratificante. Então, assim, esse acolhimento que a Max Sorriso tem, esse olhar humanizado. Hoje todo mundo fala em tratamento humanizado. Mas o que é o tratamento humanizado? É acolher o paciente, é trazer ele pra gente, é entender as dores que ele traz na alma, viabilizar o tratamento e devolver a qualidade de vida, né? Porque a pessoa, e falo isso por uma experiência própria, porque eu tenho 50 anos. Os meus dentes eram todos tortos. Eu fui a adolescente mais introspectiva da minha turma. Cabelo para trás, um podcast, sorri, imagina. Eram coisas que não eram, né, da minha vida, não me imaginava. Então, quando eu pude tratar, quando eu vi solução, e aos 30 anos eu usei um batom vermelho, pensa no que foi essa mudança. Não, é um divisor de águas. Então, eu olho para os pacientes hoje, eu me reconheço neles. Então, assim, isso é empatia. Você se identificar com a dor da pessoa e falar assim, olha, tá ruim agora, mas a gente vai te ajudar a resolver isso. Vai melhorar. Vem cá, vai melhorar. Que nós vamos te ajudar a resolver. Sabe o que eu fico muito feliz no marketing? A gente convida os pacientes para fazer o depoimento, para dar o seu depoimento do tratamento, né? Quando a gente vê, assim, um paciente que está finalizando, um paciente que tá ali para ter a alta, tudo, a gente faz convite. A gente não obriga ninguém a fazer depoimento. Então, a gente convida o paciente, conversa com ele, né? Se ele está satisfeito, como que é, tudo. E muito, sim, a maioria dos pacientes, eles topam fazer o depoimento. Só não topa quem tem vergonha, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vê eles contando, né? Que eles mesmo mostram pra gente, eles guardam as fotos dos antes, né? Eu era assim. E aí, eles mostram pra gente. E aí, quando eles contam, olha, eu não comia, eu não participava de festa, eu não sei o quê, nananana. E aí, a gente vê eles sorrindo no final, olha, até me arrepia. Porque, assim, é muito bonito isso, porque é uma transformação na vida da pessoa. Sim. Né? Ela muda, né? Parece, assim, que ela desabrocha, não sei. Outra vida. Outra coisa. Muda a pessoa completamente. Sim. Né? Completamente. E a gente faz amigos também, né? Sem dúvida. A gente leva eles pra vida mesmo. Sim. Aí vocês ganham um monte de presentinho, né? Bastante presentinho. Docinho, fruta. Ganham bastante. Virar amigo mesmo, né? Pra gente ver o tanto que a gente participa da vida das pessoas, né? A gente torna ali, né, parte importante da vida delas. E o Dr. Breno, ele sempre falou pra gente, e eu sempre lembro dessa frase dele. Ele sempre falou assim pra gente, o paciente, ele tem outros lugares para ele passear. Ele tem o shopping para ele passear, ele tem o centro para ele fazer compra. Então, quando ele entra dentro da clínica, então realmente ele está buscando algo. Então, quando a gente olha para o paciente, a gente fala, ele não está aqui à toa, né? Se ele não fechar no momento, né, ele vai ter
um tempo, né, que ele vai voltar, ele vai lembrar de nós, né? Então, a gente nunca pode pensar assim, nossa, não fechou, isso é perdido. Não é, porque vai ter algum momento que ele vai lembrar de nós. Por isso, a gente volta a falar, né? Aquele bom atendimento, né? A gente abordar o paciente de uma forma diferente, né? Pra gente ser lembrada. Porque se não der certo nesse momento, no futuro vai dar certo. Vai dar certo. Ele volta, vai lembrar de ele você. vai lembrar da gente. Às vezes com o paciente certeza. precisa de um tempo para viabilizar financeiramente o tratamento. Às vezes ele não é o tomador de decisão, depende de outras pessoas. Exatamente. E tudo mais. A maioria. E vai comprometer uma parte do rendimento da família. Tudo isso é perfeitamente compreensível, nós entendemos. Mas a venda se faz no primeiro atendimento. No primeiro atendimento. Ali no primeiro atendimento que o paciente vai saber se as dúvidas foram esclarecidas, se a solução que ele precisa ele encontrou, se ele foi bem atendido, se ele se sentiu acolhido. Então, não é técnica de venda que vai convencer o paciente a fechar o tratamento conosco. É a maneira como nós atendemos. É o acolhimento. É o acolhimento. Sim. Desde o lead, da captação do lead, a chegada à recepção, a avaliação e depois passando com as CRCs comerciais. É todo esse processo que vai levar o paciente à decisão de tratar conosco ou não. Então, a nossa energia, ela tem que ser totalmente voltada a isso. Porque a venda vai ser a consequência disso tudo. Sim, exatamente. A conversão da venda vai ser a consequência desse processo. Então, a venda, ele é esse processo complexo, sim, tem muita coisa que engloba, sim, mas quando a gente vê o paciente sorrindo, eu vou falar que não tem Vale preço muito a isso. pena. Vale Aí muito deu a certo. pena. Deu certo. Ô, Isabel, me fala uma coisa. E no treinamento, como que você passa tudo isso? É exatamente dessa forma? Então, o treinamento também é complexo. Porque eu tô aqui pensando assim, né? Nossa, é tudo isso mesmo. É tudo isso, mas um pouco mais. Mas como que você explica? Vamos supor, chega uma CRC de comercial, né? Que vai trabalhar com vendas para a clínica odontológica, que veio, vamos supor, não veio de uma experiência em clínica odontológica igual a Jéssica veio. Ela veio lá da perfumaria, igual veio a Tamires. Como é que você vai explicar isso para ela? Primeira coisa, trazê-la para o nosso mundo. Mostrar É o processo. mundo. O que acontece? Nós recebemos, sim, CRCs em diferentes níveis de conhecimento e habilidades. Porque nós temos também diferença em habilidades, né? Então, num primeiro momento, nós vamos ter um trabalho de observar, né? De conversar, de observar, de ver pontos fortes, pontos que precisam ser melhorados, né? E para isso nós temos a metodologia de trabalho. Então, o modelo de treinamento, ele é amplo, ele é complexo, né? Porque a vendas, ela tem as etapas. Nós temos a parte administrativa, a parte comercial e a parte técnica, porque nós precisamos entender do nosso produto. Lógico. Então, nós somos técnicos sem o ser. Sem o ser. Primeira coisa, trazer essa CRC para o nosso mundo. Nós vamos fazer esse checklist, filtrar essas habilidades. E o treinamento, ele vai ser desenvolvido de acordo com essas habilidades ou dificuldades. O objetivo da consultoria comercial é potencializar resultados. Para isso, a gente tem que se atentar aos processos. Então, nós vamos trabalhar os processos. Em um primeiro momento, ela vai passar comigo, eu vou apresentar a rotina de vendas, vou explicar a parte de documentação, sistema, lançamento, normas da empresa. E quando a gente fala rotina de vendas, né, meninas? É uma gama de coisas. Técnicas de negociação, descontos progressivos, soluções em crédito, tabela de vendas, planilha de vendas, sistema, lançamento. E quando a CRC ela vem de outra área, o que a gente faz? A gente vai apresentar a parte de procedimentos. Então, nós temos os nossos modelinhos que a gente apresenta, nós temos material de apoio, material teórico. Tem a parte do odontológica também, né? Sim, que é a parte técnica, é essencial saber. Por exemplo, precisa saber a diferença entre uma profilaxia e um tratamento periodontal, sim, o que é um provisório, pelo amor de Deus, o que é definitivo, tudo isso nós precisamos. Então, primeira coisa, a CRC chegou pra gente, nós vamos ter esse olhar. As meninas me ajudam muito nisso, porque elas me dão feedback. É, porque né? as meninas, nossa senhora, que as meninas treinam lá com as meninas de Franca, né? Na clínica de Franca, né? Eu vou quebrar o gelo, eu vou mostrar como é a nossa rotina, e aí a CRC vai pro front, porque eu chamo atendimento de front. Elas vão ver na prática, elas vão vivenciar a prática do treinamento.
né? Então, elas não têm um período com a Jéssica, com a Tamires, e a gente vai ali analisando como que é essa desenvoltura, ela vai ter oportunidade de primeiro observar e depois na prática, porque ela também exercer a função, né? Exatamente. E vocês deixam elas atenderem? Sim. Quando elas chegam, isso. Não é que vocês deixam, vocês no primeiro momento, elas vê, né? Elas vêm a gente atender, né? A gente conta um pouquinho também de como a gente chegou ali, né? Conta um pouquinho da trajetória, porque às vezes a hora que elas, né, conversam com a gente, é aquele medo, é aquela insegurança, eu não vou dar conta, nossa, chegam mas travadas, vocês né? muito boa, né? A gente não vai dar conta, e a gente explica, fala, olha, quando a gente chegou, quando a gente entrou, era assim, assim, assim. Então, a gente explica, né? Conta a história, né? Pra ela se sentir também. Então isso, entendeu? Aí a gente fala um pouquinho. E aí elas vão vivenciando, né? Elas escutam o não do paciente, né? Elas escutam a diferença, né? De um paciente para o outro, os tratamentos também, né? Porque às vezes elas pegam, por exemplo, acabei de atender um paciente que é protocolo, mas em seguida, não, é um paciente para aparelho, né? Às vezes depois é um paciente que vai manter os dentes, uma extração com um implante só. Então, elas vão vendo, né, as diferenças, né, das avaliações, né? E aquilo elas vão vendo, né? E depois que passa mais ou menos coisa de 1 semana, 4 dias, aí a gente começa, tanto eu quanto a Jéssica, começa a deixar. Né? Faz um, depois aí faz um outro. atendimento, depois faz outro atendimento, né? Aí nós vamos já perguntando, qual que é a dúvida, né? Qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade que você está tendo. Então, assim, isso vai ajudando muito. É igual eu falo, depois no dia a dia, quando ela segue para a cidade, né? Que ela vai ser a vendedora, ela vai ter as dificuldades do dia a dia. Agora a gente fala, né? Mas aí nós estamos aqui para poder ajudar. Igual tem a Isabel, que, né? Às vezes está em Franca, já está dando suporte para a pessoa lá, né? Ou elas também mandam mensagem, a gente ajuda. Então, assim, a clínica, ela dá esse suporte. Nunca perde o contato, né? Nunca perde o contato. Você nunca deixa a menina lá sozinha para fazer a venda, né? Ela tem esse suporte, né? E aí ela vivenciando aquilo ali no dia a dia, né? Porque igual a Isabel faz a parte teórica, explica, né? E tudo mais. Mas na hora que ela vê, que ela pega, né, de frente ali o paciente, é aquilo ali que vai dar o gás para ela, né? Ela falar, nossa, eu consegui, eu consegui, vai dar certo, né? Eu vou criando expectativa, eu vou criando, como se diz, ela vai tendo aquelas oportunidades de, né, cada atendimento, então ela vai crescendo. Ela vai criando os próprios recursos dela ali de lidar com a situação. Cada vendedora é única, não tem como colocar todas iguaizinhas. Até por isso que o treinamento ele não é engessado. Exatamente. A gente vai ter esse olhar mais sensível para ver a CRC, olhar o colaborador, e em cima disso nós vamos trabalhar ali para atingir a performance. Sim. Então, assim, igual você falou, a gente pensa assim, né? A gente vê no marketing, por exemplo, cada cidade tem um perfil diferente, né? Sim. De paciente, de clínica mesmo, assim, né? E assim é também com a CRC que vai atender nessa cidade, né? Sim. Então, ela também tem que ter, por exemplo, quando ela vem para Franca, às vezes ela pega ali um negócio mais pauleiro, um público mais, né, aquele movimento o dia todo, aquele entra e sai, aquela coisa. E às vezes, a hora que ela vai para a cidade dela, ela tem, às vezes, oportunidade de trabalhar, às vezes, com um pouco mais de tempo. Um pouco mais de tranquilidade. Né? Um pouco mais de tranquilidade. Ou não, ou às vezes ela pega um público um pouco mais exigente, um negócio, né? Então, assim, aí ela vai criando os recursos, né? O jeito dela de atender, vai conhecendo o público que ela atende e também o avaliador que ela vai atender, né? Sim. Exatamente. O dentista que vai trabalhar em conjunto com ela ali, né? A conexão entre o avaliador e a CRC é fundamental. É o principal, né? É a sequência do trabalho, né? O avaliador, por exemplo, a franqueadora sempre preconiza que a primeira coisa que o avaliador vai deixar especificado para a CRC, queixa inicial.
É isso, igual você falou agora há pouco, Sim, né? a queixa inicial. Ele já está falando o que o paciente veio buscar, já deu a deixa, né? Vai fazer avaliação em modo cascata. O que é avaliação em modo cascata? As opções de tratamento. Porque a gente não sabe, o avaliador ele não vai saber qual é o poder aquisitivo do paciente, né? A concretização das vendas vai ser com as CRCs. Então, todo esse processo vai criando essa conexão, o avaliador também vai ajudando, a franqueadora vai dando o suporte que precisa aqui, e a CRC ela vai desenvolvendo a sua retórica, a sua maneira de atender, cada uma tem uma maneira de atender, Sim. né? Então, não existe um modelo engessado de treinamento. Ouso dizer que o treinamento, de certa forma, é personalizado, porque a gente vai trabalhar ali nas dificuldades que existem e a gente não deixa ninguém órfão, né? E o bacana é que cria uma rede de apoio, né, meninas? Com esse novo colaborador, com essa nova unidade, que eles não se sentem órfãos. Tem desafio? Obviamente que tem, gente. Sim. Obviamente que vai ter o desafio. Mas existe essa rede de apoio. Eu não estou falando só da parte comercial. Existe a rede de apoio num todo grupo, na gestão de agenda, no administrativo clínico, no financeiro. A Max Sorriso, ela tem essa metodologia funcional, é tudo organizado, né? É muito setorizado, mas tudo tem essa rede de apoio em todas as áreas. Minha planilha não deu certo. Minha planilha. Ai, meu Deus do céu! Aí a gente pede socorro. Socorro! De vez em quando a gente recebe lá no Skype os pedidos, socorro! Aí eu imagino lá a menina se descabelando do outro lado. Ela assim, né? Eu imagino assim, ela super assim na frente do paciente. Plenas. E tipo assim, ó. Socorro! Mais ou menos assim, ó. Isabel, me ajuda, eu tô com o paciente na mesa. E a gente, ela plena lá, só lendo, né? Só o que lendo, a gente tá orientando do lado de cá. É a cena que eu imagino. Mas é bem por aí, viu? É desse jeitinho. Aí a Isabel ou tá com uma outra CRC ou não está na unidade, sobra pra quem? Pra Jéssica e pra Tamires, que também me ajudam nisso. O socorro vai com elas também. Então, aí elas atendendo o paciente, socorrendo a pessoa. Mais ou menos isso. Ai, gente. Não, mas é assim que o negócio dá certo, né? Se não for assim, como é que faz? O treinamento, ele anda de mãozinha dada com a supervisão do processo. É isso que eu ia falar. Essa é a metodologia, né? Sim. A metodologia. E assim, é o treinamento, a análise do processo, supervisão e performance, né? Exatamente. O nosso objetivo é performance. Isso. Né? E a performance? O que você ia falar? Eu falo que o Dr. Breno falava pra gente, né? Que é uma receitinha de bolo. Se você seguir a receitinha do bolo, não tem como dar errado. Gente, mas assim, a vantagem da franquia é justamente essa, né? Por exemplo, assim, ó, o franqueado que busca um negócio, né? Que assim, a gente tem ali nós temos um plano de negócio, né? Então, se ele quer um negócio ali que promete para ele que vai performar de tal jeito, é só ele seguir a receita. Se ele seguir, não tem erro. Ele seguindo o plano de negócio, ele vai ter o resultado que ele procura. Né? E com todo esse suporte, com todo esse, né? A franqueadora ali do lado dele, gente, não dá errado. Nós temos que entender assim, a Max Sorriso ela é um modelo de negócios testado, aprovado, com processos validados. Segue a receita do bolo. É só seguir a receita do bolo. Só fazer. Então, assim, assim, a vantagem, né? Não é puxando a sardinha, não. A vantagem que a gente vê, né, é que tá todo mundo ali no suporte. Sim, né? Tá todo mundo ali, né, focado ali, né? Que deu problema em tal lugar. Vai todo mundo lá resolver o problema. Sim, né? O franqueado levanta a mão lá, aí vai todo mundo socorrer. Então, assim, isso a gente não vê em muitas franquias, né? A gente, principalmente no setor odontológico, né? Que tem aí franquias com muitas unidades, né? Não dá para fazer isso, né? E a Max Sorriso está mantendo esse padrão, tá crescendo, tá duplicando, tá triplicando, e a gente tá ali, né? Então, levantou uma mão ali, pediu socorro, vai todo mundo socorrer, vai todo mundo dar o suporte, né? E o próprio jeito como funciona, né? A própria metodologia da Max Sorriso ali já permite que a gente tenha essa... igual você falou, essa rede de apoio uma rede de né? Apoio. Que todo mundo na hora que acende a luz vermelha, já vai todo mundo
ajudar. Mesmo né? porque o compromisso da Max Sorriso é com a qualidade. É. Então, se não acontecer essa rede de apoio, pode comprometer. Porque não é só performance, é qualidade. Não é só número, né? É qualidade. É o que Qualidade. estamos entregando para o paciente. Então, existe essa preocupação, é uma preocupação real. E o nosso compromisso é com isso também. Volto a dizer, o que vende, para que vende e como vende. Então, até a finalização, até a alta desse paciente, o nosso compromisso é com a qualidade. Então, é para isso essa rede de apoio que a gente tem em volta dos franqueados. E cria uma conexão tão gostosa, uma troca de informação tão grande, que simplesmente as informações fluem. Às vezes o franqueado nem precisa pedir socorro. A gente já está lá antes. A gente já está lá antes, porque tem esse acompanhamento no dia a dia. É full time a coisa. Eu não estou falando só de mim. Nós temos vários profissionais. Setores, todos os setores estão ali atentos no suporte. Então, às vezes, também, né, gente? Mais de uma década de Max Sorriso, a gente já viu algumas coisas, né? Às vezes, pelo olhar clínico, né, que os profissionais têm, a gente consegue prever alguns probleminhas que, eventualmente, o franqueado pode enfrentar. Então, já vem um alerta antes, né? Na hora que ele menos espera, bate na porta, Sim, tá a equipe lá. sim, tá lá, a oi, gente bom veio dia." passar um tempo aqui com você. Exatamente. Né? Vamos analisar umas coisas aí, né? Exatamente. Aí vai a equipe da franqueadora para lá. Exatamente. Né? Então, é realmente uma rede de apoio. Exatamente. Não é só entregar números, né, Não, gente? não. Nosso trabalho vai muito além disso. Muito além disso. A gente quer número? Quer, mas a gente quer também, né, que toda a coisa funcione do jeito que a gente previu, né? E tem outro, o paciente satisfeito, ele traz 10 pra gente. Exatamente. A melhor coisa que acontece é quando o paciente chega por indicação, ele já nos conhece. Ele conhece o nosso trabalho, ele conhece o nosso compromisso, ele conhece o nome Max Sorriso. Então, fica mais fácil. Com certeza. Não, a gente fala muito dessa questão de indicação, de paciente satisfeito, de levar o nome das pessoas falando o nosso nome, bem dizendo o nosso nome, sim, né? Sim, falando com gosto, elogiando. Sim. Né? Sim. E muitas vezes, quando a gente chega numa cidade nova, né, que a franquia está chegando, as pessoas já nos conhecem, não só pelo marketing que a gente fez, que a gente já, né, fez antes de chegar, mas porque as pessoas já ouviram falar bem de nós. Sim, isso é muito gostoso. Isso é muito gratificante. E isso eu já presenciei em várias cidades. É muito gostoso isso. O paciente chega, não, mas eu já conheço, já ouvi falar. É muito bacana. Você fala assim, conhece de onde, gente? Mas é porque já ouviu falar. Já ouviu falar, falou assim, mas a gente acabou de chegar. Não, nós chegamos aqui. A Max Sorriso já tem uma caminhada, tem uma né? uma história, né? E assim, olha, agora eu vou falar com a propriedade de quem viu nascer. Eu vi nascer, crescer, mudar e expandir. E continua a mesma coisa, gente. Não mudou. Não mudou. A metodologia de trabalho é a mesma coisa, o cuidado é a mesma coisa, né? Nós temos o nosso compromisso, a mesma coisa. Estamos aí 20 unidades, vai chegar a 30, 50, 100. E penso eu, acredito nisso, que o compromisso com qualidade, com bom atendimento, com o nome Max Sorriso, vai ser isso que vai ser a nossa mola propulsora. Ela vai ali, que é o que nos motiva no dia a dia, né, Ana? Sim, é o diferencial, né? É o diferencial. A gente tem que ter orgulho. Em tempos assim, o que faz o bom vendedor? Acreditar no produto. Ele tem que conhecer o produto, ele tem que acreditar no produto e ele tem que ter energia para isso, senão não vai. Senão não adianta, a coisa não funciona. Então, se nós tivermos colaboradores que não acreditam no nome Max Sorriso, então não está certa a coisa. Então nós temos que ter orgulho. Nós temos que ter orgulho do processo, nós temos que acreditar no processo e saber que vai dar certo. Exatamente. Sim. Porque Confiar. Confia no processo, relaxa que está tudo certo. Vamos trabalhar. Certo, dá o resultado. Tem dia que a gente tem vontade de... Tem. Mas, né? Mas confia. Confia né? que dá certo. Tá difícil, às vezes na hora ali tá difícil, a gente não vê uma saída, não vê uma solução, aí você fala assim, não, peraí, deixa eu consultar minha amiga Isabel. Deixa eu consultar as bases aqui. Deixa eu pensar um pouquinho, deixa eu, deixa eu chamar os amiguinhos. Aí a Isabel não sabe, nós vamos no oráculo, Dr. Breno e Andréia, me socorre aqui, por favor. Gente... Mas é assim mesmo, né? Quando a gente tem ali, né, base sólida das coisas, tudo, é fácil da gente resolver. Sim. A gente tem
uma orientação, né? A gente tem uma... Né? Voltando, vender é fácil? Para nós é. Diante de tudo isso. É o desafio, é o desafio. Vocês são muito metidas. Nós somos, a gente não se acha, a gente tem certeza, né, não, Thaís? Ó, você sabia, vou dar um spoiler aqui. O aproveitamento dessas duas mocinhas aqui na nossa frente, elas não me entregam uma tabela com menos de 60%. Aí. Gente, de cada 10, 6 fecham. Aí. Eu preciso falar mais alguma coisa? Acabou o podcast, não tem mais assunto. Vou cortar essa parte do podcast, Sim, porque pode ter algum concorrente prática leva vendo. À perfeição. É isso mesmo. Boa, isso, a prática leva à perfeição, gente, é isso. Do céu, é não isso. devia ter elogiado, falar que era um time de milhões, aí fica nessa mitidez. Pensa, 12 anos de 12 prática. anos, 10 anos, vai ter alguns milhões assim. aqui envolvidos. Tem, muitos milhões. Tem uma bagagem boa. Mas é verdade, essas meninas arrasam, gente, arrasam mesmo. Obrigada. Todas vocês. Meninas, eu sei que a gente tem muito assunto para tratar, muito assunto. E eu queria mais muito tempo de podcast aqui com vocês. Mas a gente precisa finalizar e eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa a completar. Se vocês têm alguma coisa para dizer. Mandar um recado. Bom. Momento tenso. Quer mandar um recado? Como é que chama aquele moço lá, o Franklin Medrano lá, que ele fala assim, você quer mandar um recado? Eu quero mandar um recado, sim. Vocês já viram? Ó, para CRCs que estão chegando, somos mais fortes do que pensamos e mais capazes do que acreditamos. Então, eu sempre sigo isso. Olha! Porque... E realmente é no dia a dia. É bem legal. Então, acreditem vale a em pena. si. Sim. Acreditem em si. Sim. Que lindo, gente. E as CRCs, elas... O que é importante também, um ponto pra gente falar, ela tem uma conexão bacana com o avaliador. Isso ajuda muito para quem tá chegando, né? O avaliador e ela precisam falar a mesma língua, né? Conversarem e ele tirando as dúvidas dela. Sim. Né? Na época, quando o Dr. Breno avaliava, né? Ele me explicava, me orientava, passava para a Jéssica também, a Isabel também ajudava muita gente. E depois veio a Renata também para avaliar. E a gente sempre tem uma conexão bem legal, né? Alguma dúvida, a gente chama ela, mas por que isso, por que aquilo? Então, isso é uma forma de você aprender, né? Entender do que realmente é aquela avaliação. Então, isso, o avaliador, né? E a vendedora, é bacana ter essa conexão. Precisa ter essa conexão. Isso é o mais importante. Tem que andar juntinhos, exatamente. Que legal, a gente podia fazer um aqui só falando dos avaliadores, né? Chamar todos os avaliadores aqui para conversar. Seria interessante, uma troca interessante. Isso, né? Seria legal. Uhum. Aí, tá vendo, avaliadores? Ó, já sintam-se convidados. Aí já estão intimados, aliás. Mas complementando o que eu digo para CRCs, estudem. Venha para o nosso mundo, estudem. É essencial conhecer o produto, é essencial saber as alternativas, indicações, especificações. Vendedor tem que conhecer o produto, vendedor tem que ter energia, tem que ter disciplina. Agora, falando um pouquinho do trabalho de consultoria, né? Porque quando não performa, eu tenho que cobrar, né, gente? Faz parte, é inerente à minha função. E nós, na franqueadora, nós sabemos tanto o potencial que tem o negócio, que não existe não bater meta. Né? A gente sabe que é possível, que é plenamente possível. É difícil? É um desafio, gente, como tantos outros que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Faz parte do nosso trabalho esse desafio. Mas as metas são atingíveis, sim, com muito trabalho, com muita conexão, com muita conversa, com muito apoio. A Max Sorriso nos fornece tudo que nós precisamos no dia a dia para nos ajudar com essas ferramentas. É isso. Olha, e não tem mais assim, a gente ficar grata, ter a gratidão daquela meta que parecia impossível a gente lá, conseguir né? atingir. É uma farra quando bate a meta. Isso, adoro. Isso, mas aquela meta que você fala assim, meu Deus, não vamos conseguir, nossa, difícil. Depois a gente vê os números e fala assim, meu Deus, né? E o que a gente sabe é a Isso torcida muito que eu e a Isabel fica. E assim,
a conexão, a rede que tem nisso, de todas as meninas. Isabel, me ajuda, pelo amor de Deus, nessa negociação. O que eu faço? A gente muda, a gente põe de cabeça para baixo, a gente acha alternativa. Não perdemos. Nós temos um grupo oficial, né, que vai os casos já negociados. Mas o make-off daquele grupo é assim, porque nós não desistimos da venda. Nós não desistimos, de jeito nenhum. Gente, eu fico lá nos bastidores, né? A Isabel fica na mesma sala. E aí, de repente, a Isabel tá concentradinha, assim, com os foninhos, assim. Aí eu já sei que ela tá resolvendo algum problema de venda. Ela tá no WhatsApp com uma, no Skype com a outra. Aí, de repente, ela fala assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Porque tem uma venda, porque o paciente... Aí ela fala sozinha. Eu falo sozinha, gente. Aí, sabe o que tá acontecendo? Não, é uma negociação, mas, nossa, mas eu já tentei de tudo. Deixa eu pensar mais um pouquinho. Aí, de repente, o negócio sai, sabe? Aí ela escuta assim, uau! Saiu. Então, assim, a gente fica lá na torcida, sabe? Fica lá acompanhando os resultados, fala, nossa, mas a fulana precisa só de mais um pouquinho. E, sabe? A gente fica torcendo, porque a gente compra a briga também. Exatamente. A rede de apoio. Aquele olhar, eu olho pra Jéssica, a Jéssica me olha, e aí foi, e aí deu certo, aquele já é festa já. A hora que a gente pega o resultado no final do mês, aí, né, a gente fica muito bom. feliz. Não, é bom. E aí, voltando pro lado humano, né? Quantas vidas melhoramos? Nossa. Quantos amigos fizemos nessa Exatamente. Então, assim, quando eu olho para trás, eu falo, olha, quanta coisa bacana. Às vezes você recebe uma mensagem do nada de um paciente que lembra de você, que te viu em uma mídia e falou assim, poxa, que bacana, que saudade de você, você transformou a minha vida, me ajudou. Cara, isso é tão bacana, isso é tão legal. Eles falam, né? Vocês fizeram por nós o que muitos não fizeram. Exatamente. Olha, esses tempos atrás, teve um paciente de Guará que a gente atendeu, e isso tem uns 4 anos que ele fez protocolo. E na época, eles moram numa fazenda e ele sabe que eu gosto muito de limão, né? Eu peço limão pra todo mundo, até pra patroa. A patroa traz limão do seu rancho. E ele levou um sacão de limão pra mim. E aí eu falei, mas, né? Ele falou, eu tive que vir aqui em Franca, eu sabia, né? Lembrei de você que você gosta de limão, trouxe limão. Faz 4 anos que ele fez o tratamento. Olha só. O ano passado ele teve pra fazer manutenção do protocolo. Mas ele sair de lá, né, de Guará, vim aqui trazer Franca, limão. E eu lembrei de você, trouxe limão pra você. Eu falo, olha, como que pode? Por isso que, igual a Jéssica falou, a gente realmente faz amigos. Olha a responsabilidade do quanto impactamos a vida de uma pessoa, né? Muito lindo isso, gente. Meninas, olha, eu só tenho a agradecer a vocês por toda essa energia que vocês trouxeram para esse podcast hoje. Que vocês, assim, minha gratidão, né? E expressar minha gratidão por vocês, por todo esse trabalho lindo que vocês fazem, que eu sei que é um desafio realmente, é um desafio que não é fácil, né? Mas que vocês estão aí, trabalhando por uma empresa que só está crescendo, né? Sim. Que por conta da contribuição de profissionais como vocês, que, assim, ainda tem muito chão pela frente, né? Muito obrigada, de coração. Obrigada para todas as nossas CRCs lindas que correm atrás todo dia. Eu sei que vocês estão, né, na luta. Sim. E a gente torce muito por vocês de verdade, né? A gente que agradece. A gente que agradece o espaço. Foi muito gostoso dividir. Sim. Né? Essa experiência foi uma experiência bacana. Sofreram antes, mas agora já relaxaram. A gente sofre antes, durante e depois, né? Porque esse assunto vai render. Mas a gente tem reunião com o Dr. Breno às 8 da manhã, a gente já sofre. Já sofre. Exatamente. Mas muito obrigada. Foi muito gostoso essa troca de experiência. Foi maravilhoso. Espero ter contribuído. Com certeza. Sim, com certeza. E conte que você será convidada para os próximos também. Pessoal, muito obrigada. Nós chegamos ao fim de mais um Podmax. E não se esqueça, se você quer ter um time desse, trabalhando junto com você, vem para Max Sorriso. A gente está te esperando. Obrigada.